Bom dia, informo a todos que já estamos online e transmitindo pelo YouTube. Chiquinho. Oi. Já temos coro, já estamos transmitindo. Eu estou sem a lista de chamada aqui. Você pode fazer para mim, por favor? Posso. Só um momento. Pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Francisco de Assis Gonzaga da Silva. Presente. Pedro Henrique Lisboa. Está presente, mas está no outro computador aqui. Presente, Guilherme. Pela Secretaria Municipal de Saúde, Gisele Cristina Cândido. Ela está presente aqui, mas ela não está presente. Gisele. Leonardo Deisson de Moura. Pela Secretaria Municipal de Obras, do William Fagner de Souza Bretas. Juliana Maria Barros Miranda. Pela Câmara Municipal de Ouro Preto, Vander Luiz Ferreira justificou. Vantuíra Antônio da Silva. Pela Instituição Federal de Ensino, Diego Alves de Oliveira. Presente. Pelo órgão público federal ou estadual, Juarez Távora Basílio. Daniela de Souza. Pela APAOP, Laura Fernanda Rodrigues da Rocha. Maria Helena Rocha Ferreira. Maria Helena está presente. Maria Helena, por favor. Presente, eu sou suplente, né? Sim, e ela, no caso dela, é posse. Está empossada na reunião de hoje. Bom dia a todos. Obrigada. Daniel da Mota Neri. Presente. Cristina de Oliveira Maia. Presente também como suplente. Pelo Instituto Habitat, Daniel Ribeiro de Oliveira. Presente. Graciene Costa Santos. Graciela é suplente. Sim, mas não está presente. Tiago Lage Leonel. Presente. Amanda Lopes Silva. Ausente. Pela FAMOP, Fabrício Guilherme Gonçalves. Alberto Firmino Júnior. Pela ACEOP, Walter Soares Ferreira. Presente. Carolina Stephanie Lopes Ferreira. Temos quórum, então, Simone? Temos quórum, pode iniciar a reunião. Ok, declaro, então, aberta a nossa primeira reunião ordinária de 2024, ocorrendo nessa presente data, e com a seguinte pauta. Eu vou inverter, deixar os informes gerais por último, e colocar como primeiro ponto aqui, projeto Cavernas do Rio... Ah, desculpa. Simone, quais são os conselheiros que precisam ser empossados? Estamos precisando de posse do William Bretas, Vander Luiz Ferreira, Daniela Souza. Os que estão presentes hoje. Não empossada, apenas a Maria Helena.
Então, Rocha Ferreira. declaro empossada a Maria Helena, e ela está pedindo a palavra. Então, por questão de ordem, passo a palavra por 3 minutos, Maria Helena. Pela ordem, não, eu queria só saber, eu sou suplente, eu queria saber se o titular, a quem eu sou suplente, está presente na reunião. Simone? Eu estou sem Só a um lista momento. aqui, Maria Helena. Ela vai Queríamos... buscar ainda. Marielle, só um momento, estou conferindo. Não, é a Laura, é a titular. Então, o titular não está presente, nem foi empossado ainda, né, Simone? Ainda não. Ok. Então, vamos ao primeiro ponto de pauta. Projeto Cavernas do Rio das Velhas e acampamento do Grupo Escoteiro Antônio Mourão Guimarães, no Parque das Andorinhas. Os representantes estão presentes do Projeto Cavernas do Rio das Velhas? Sim, estou presente, Tiago. Ô, Thiago, bem-vindo. Obrigado. Passa a palavra, então, Thiago. Thiago, 10 minutos, você acha que está legal? Prorrogar por mais 5? Sim, tá legal, sim. Ok. Legal. Vou Então, pedir ajuda aí para controlar o tempo, ok? Thiago, valeu. Beleza. Bom, pessoal, bom dia a todos. Eu vou só abrir uma apresentação aqui para ajudar a explicar melhor sobre o tema, sobre o projeto. Um minutinho. Ok. Então, vamos lá. Estou compartilhando aqui uma tela, vou pedir para vocês verificarem se está funcionando, se está aberto, se abriu. Okay. Abriu, só não está maximizado ainda. Está parado aqui, tá? Então, peraí. Vou compartilhar de novo. Aí, agora vai. Beleza? Ótimo, tudo ok. Certo. Ok. Bom, então, só contextualizando, meu nome é Tiago, eu sou espeleólogo da Sociedade de Discussão Espeleológica, é uma entidade estudantil e científica vinculada ao FOP. E a gente desenvolve estudos espeleológicos, estudos de cavernas, e propomos um projeto de fazer um inventário sobre as cavidades e também uma caracterização das cavidades que está na cabeceira do Rio das Velhas. Esse projeto ele está sendo feito através de um termo de compensação espeleológica, que foi assinado entre a Uzi Minas e a Supram, e estou apresentando aqui para a gente dar início a esse trabalho. Qualquer dúvida que tiverem, pode interromper no meio do caminho. Eu vou tentar ser bem breve, talvez eu fale rápido demais, se ficar alguma questão mais difícil de entender, vocês vão conversando. Bom, então, o projeto ele envolve essa área em vermelho, que ela pega a maior parte do Parque Estadual Cachoeira das Andorinhas, e ela pega também a APA Estadual Ouro Preto Mariana, e o projeto é o quê? Essa área toda em vermelho aí, a gente tem a cabeceira oeste do Rio das Velhas, próximo ali do Morro Sebastião, e tem a cabeceira leste do Rio das Velhas, próximo ali do Hotel Relicário e do condomínio Campo Grande Vila Rica. Então, essa área, a gente sabe que tem algumas cavidades, já tem esse conhecimento, esses pontos amarelos são as cavidades que a gente já sabe que existe, como a própria Cachoeira das Andorinhas, ou mesmo a Cave Mina, que é uma caverna de cerca de 600 metros, uma caverna que ela foi antropizada, ela tem parte sendo mina, e tem outras cavernas na região. E a gente sabe que tem isso, tem esse patrimônio, só que falta caracterizar, falta mapear, falta estudar eles. Então, o projeto foi feito em cima disso. Trazer essa informação para a gente, né, para nós espeleólogos, para o município, para o parque, para ter uma melhor gestão do patrimônio espeleológico. Então, a gente vai pegar essa área em vermelho e vai fazer uma prospecção pontual. O que é prospecção pontual? Ela não é uma prospecção, não vai andar em toda a área, vai andar nas partes de maior ocorrência de cavidades. E para isso, a gente vai fazer um mapa de potencial espeleológico e depois a turma da SE, da Sociedade de Discussão Espeleológica, vai entrar nesse mato, adentrar nessas drenagens para poder trazer esse inventário. Então, o objetivo geral é esse inventário espeleológico da cabeceira das velhas.
O específico é trazer esse banco de dados para o CANIE, ele vai ser cadastrado junto do ICMBio, fazer o mapa potencial, fazer a prospecção, fazer o inventário das cavidades naturais e artificiais, e as cavidades artificiais, a gente está falando de galerias, né, galerias de mineração, galerias antigas, vai fazer os mapas esperotopográficos das principais cavidades, uma caracterização física, biótica e arqueológica também, os estudos bioespeleológicos, e aí vai ser feita a coleta dos seres que habitam as cavernas. Isso é importante para a gente ver se tem um endemismo, quais são os animais que vivem lá dentro. E isso tudo vai embasar aí TCCs, mestrados e elaboração de artigos, e a gente vai fazer uma divulgação ao final do projeto, mostrando quais foram os resultados. Um pré-campo, antes da gente ir para o campo, a gente vai fazer todo esse levantamento de dados, elaborar os mapas. Em campo, a gente vai fazer o caminhamento, percorrer a área toda para prospectar, vai fazer a descrição das cavidades, elaborar os mapas e caracterizar as cavidades. E aí esse projeto, ele tem um foco maior na parte bioespeleológica, que é o quê? É a amostragem dos animais, dos seres que vivem dentro das cavernas. A gente não tem nenhuma pesquisa nisso, nessas áreas, então a gente espera que a gente tenha um resultado bem interessante. E isso a gente vai estar trabalhando junto com o pessoal da UFOP e também junto com o pessoal da UFMG. E o pós-campo, elaboração desses resultados e testes que vão ser feitos, né? Análises moleculares, vai estar fazendo também artigos científicos e divulgação de tudo isso. Nosso cronograma é a partir desse semestre agora, já começar, primeiro semestre de 2024, já começar o mapa de potencial, já começar também a solicitação de licença que a gente está pedindo, aquisição de equipamentos, prospecção e o mapeamento das cavernas. Para o próximo semestre, vai continuar a parte de prospecção e mapeamento, e no ano que vem, a gente vai estar fazendo, no segundo semestre também desse ano, já vai estar fazendo as coletas bioespeleológicas, as análises geoespeleológicas, vai falar como que as cavidades se formaram, e para o ano de 2025 é o fechamento dessas pesquisas e produção dos relatórios. Esse projeto está previsto para R$100 mil, isso envolve bolsa de iniciação científica, a parte toda de logística de campo, alimentação e transporte, e envolve também os equipamentos necessários para fazer os estudos. O recurso ele está sendo obtido através de termos de compensação espeleológica, junto com a SEMAD e Minas, e isso foi aprovado aí, segundo o parecer único da SUPRAM, através da condicionante 21. E aqui está o parecer único, né, onde está sendo abordado o projeto, e aqui é o projeto Rio das Velhas que está dentro do parecer, falando aí que vai ser feita essa caracterização. O TCC inteiro, ele está orçado em 226.400, mas o nosso projeto é os 100 mil, porque esse termo de compensação espeleológica envolve outros projetos também que não vão ser executados pela SCE. Ok? Bom, então, os membros que vão trabalhar nesse projeto é o pessoal da SCE, os espeleólogos, vão ter outros grupos também, então vai ser um intergrupo, a gente vai contar com o apoio de outros grupos de espeleologia, tanto de Belo Horizonte, como o pessoal de Lavras, quanto até grupos também de outros estados, então tem esses intergrupos, professores e alunos da UFOP e também professores e alunos da UFMG, do Departamento de Biologia, principalmente na análise molecular bioespeleológica. A coordenação geral é o biólogo Lucas Sorage, eu sou o coordenador de campo, e aí a gente tem o Nicolas, que é o tesoureiro da ECE, tem também a Beatriz Pires, que ela vai estar nessa parte de divulgação de imprensa, e o secretário nosso é o Luiz Miguel, que inclusive está presente aqui na reunião. Bom, é isso. Está aqui uma fotinha da Kivimina, que é uma das maiores cavernas lá da região, que a gente ainda está topografando ela, e todo o estudo vai ser apresentado após a gente estar finalizando esse projeto. Alguma dúvida? Tiago, muito obrigado. Eu abro a inscrição para os conselheiros que quiserem se manifestar. Por favor, utilize o chat ou acione a mãozinha aí. Professor Diego, por favor, com a palavra.
Bom dia, presidente. Bom dia, Tiago. Só tinha uma dúvida, Tiago, muito interessante, né, a perspectiva do projeto de vocês. Aí eu só queria tirar uma dúvida. Tem alguma perspectiva para depois avançar para a face sul da anticlinal e a face leste? Porque, principalmente para cavidades artificiais, né, a maior parte vai estar concentrada ali e não tem um levantamento ainda muito completo, né, mapeado dessas cavidades artificiais. Ou vocês pretendem ficar só na face norte e oeste ali? Bom, esse projeto, ele está... Bom, a locação dele é específica na bacia do Rio das Velhas, né? Se você passar para outra parte, vai ser bacia do Rio Doce. Então, não está previsto esse avanço para esse lado. O que pode ser feito, e eu concordo com você que seria muito importante, seria a gente fazer um outro projeto, né, correr atrás de verba para isso, para poder abarcar principalmente essas cavidades artificiais. Já foram iniciados alguns projetos, mas não tem nada sistematizado quanto isso. Então, seria importante. É uma coisa que a gente pode estar fazendo, sim. Esse projeto nosso, ele foi contemplado através do banco de projetos da Sociedade Brasileira Espeleológica. Então, a gente pode estar escrevendo um projeto, colocar nesse banco de projetos, e aí esse projeto sendo contemplado, a gente executa ele. Seria uma boa, mas para esse projeto, infelizmente, ele está locado ali na cabeceira do Rio das Velhas mesmo, e não no Rio Doce. Vamos passar a palavra para a Cristina. Só pedir, de repente, a gente pode pensar numa minuta de texto e a gente se manifestar ao órgão licenciador, mostrando essa necessidade, né, de contemplar essa outra vertente aí, do doce. Cristina, por favor, com a palavra. Bom dia. Bom dia, Tiago. Bom dia. Tiago, eu sei que esse trabalho de vocês da Sociedade Espeleológica tem uma vertente de educação ambiental muito importante. E sei que o Lucas Sorage é muito interessado nessa área também. Ele foi aluno nosso aqui, e ele é uma pessoa muito voltada também para essa área. E eu queria saber, então, se há alguma previsão do grupo de vocês de fazer acesso a escolas, de levar essa informação à sociedade, se há alguma possibilidade de divulgação científica ou de ações nas escolas que vocês estão prevendo. Perfeito. Então, Cristina, ao final do projeto, a gente vai fazer uma divulgação ampla, tanto na Andorinhas quanto mesmo na UFOP. Então, a gente vai chamar toda a comunidade para receber os resultados, ver o que foi produzido. E a gente tem um projeto na SE que envolve as escolas, então a gente pretende utilizar mesmo, talvez até as cavidades mesmo, para levar os alunos, para ver como que é a pesquisa, ver como se dá a pesquisa e também os resultados dela. Então, são projetos que a SE tem, que envolve educação ambiental, e tudo que é produzido, ainda mais aí, né, próximo da gente, em Ouro Preto. Então, a gente pretende, sim, trazer isso tanto para as escolas, quanto também para a comunidade. Isso está previsto no projeto, sim. Obrigado, Thiago. Obrigado, professora Cristina. É importantíssimo, e ano passado a gente recebeu cerca de 3.500 alunos, com a escola vai ao parque, lá nas Andorinhas. Então, de repente, a gente pode amarrar algo link com o setor de educação ambiental da secretaria e, com isso, fazer, né, esse link de apresentação desses resultados também. Tem 2 inscritos, a Maria Helena, representando a comunidade, a líder comunitária lá de Antônio Pereira. Por favor, Maria Helena. Bom dia a todas e todos. Eu queria saber, quando o professor Diego fala para avançar para qual... Ele falou leste, ele falou, mas para me identificar melhor, seria avançar para qual região que ele está sugerindo? Que ele fala, mais para cá do Rio Doce? É mais aqui para o lado de Antônio Pereira? É isso? Exatamente. Muito bem. Então, é isso que eu queria falar, né? Obrigado aí, professor Diego, Tiago também. Eu acho muito importante, porque nós temos muitas cavernas aqui, e a gente sabe que com a mineração ela vem destruindo cavernas. Eu mesmo já fui a cavernas aqui, cavernas muito interessantes, que eu tenho muitas fotos que hoje estão destruídas pela Vale. Então, eu acho muito importante fazer esse estudo espeleológico, sim. Eu queria saber, porque eu não vi na apresentação, Tiago, a questão de quando serão feitas a apresentação dos resultados
para a comunidade? Vou fazer todas as perguntas, aí você vai me responder. Quando será feita a apresentação para a sociedade? Você comentou, mas eu não vi lá na sua programação, especificando quando será feita a apresentação para a sociedade. Eu faço essa pergunta porque eu vejo de suma importância essa parte final, porque muitas vezes se faz as pesquisas, para vocês fica muito interessante, né? Para as universidades, pesquisadores, mas a sociedade, ela não tem conhecimento, né, dessa riqueza. E eu acho importante ela conhecer, até para ela mesma defender o patrimônio que é dela mesma, né? E eu queria saber de você também, em relação a essa questão da educação ambiental, eu queria que, dentro do possível, fosse incluído isso para os alunos aqui das escolas estaduais de Antônio Pereira, porque está bem pertinho de nós, e também a gente entende que é um patrimônio nosso também. E eu queria saber também que constasse isso na programação, né? Você fez só a apresentação, mas eu queria saber se isso consta dentro de todo um projeto, ou se você está falando só porque você tem a pretensão de fazer isso, e se não está no projeto, eu acho importante constar dentro do projeto para que possa realmente estar cumprindo, né? E eu queria perguntar se esse recorte, esse recurso, ele realmente ele será suficiente para fazer o estudo que está pretendido, R$100.000? São esses os meus questionamentos. Obrigada. Marilene, eu que agradeço pelos questionamentos. Bom, sobre as cavidades que estão na bacia do Rio Doce, né, que estão ali próxima da estrada da purificação, a gente tem conhecimento dessas cavernas também. Ali tem uma mistura de cavernas e galerias, né, é um complexo de cavidades naturais e artificiais, e eu acho que seria sim importante a gente fazer esse estudo. Está muito próximo da nossa área ali, né, tá muito próximo da área delimitada. Então, eu acho que cabe a gente, como sociedade científica, fazer um projeto e obter recursos para poder estudar lá. Então, é possível fazer isso, mas é uma coisa que, infelizmente, não vai ter como fazer nesse projeto. Sobre essa questão de supressão das cavidades, isso é uma coisa que acontece, está previsto na legislação. Inclusive, esse projeto nosso que está sendo viabilizado pelos Minas, ele vem de uma compensação espeleológica. Então, a Uzi Minas, ela está suprimindo algumas cavidades, e uma dessas formas de compensação é o desenvolvimento de estudos espeleológicos. A gente vê isso de uma forma um pouco complicada, porque da mesma forma que a gente está conseguindo obter recursos para poder desenvolver esse projeto do Rio das Velhas, a gente sabe que esse recurso só está vindo porque a mineração está suprimindo. O ideal é que não fosse isso, o ideal é que a mineração injetasse uma grana, né, que a gente conseguisse obter recursos sem supressão de cavidades. Mas o que a legislação prevê é que, para ter uma compensação, tem que ter uma supressão. Então, a gente fica numa situação apertada. Então, a gente está gostando que esse projeto está sendo viabilizado, mas da onde que está vindo é uma perda ambiental. Então, da mesma forma que você falou que tem cavernas que estão sendo suprimidas, né, e aí tanto a Vale quanto a Samarco, elas vão suprimir várias cavernas ali, naquelas minerações todas. Então, a gente pode estar desenvolvendo um projeto para poder contemplar aí a bacia do Rio Doce e contemplar essas cavernas que estão mais próximas de Antônio Pereira. E, se não me engano, né, até a própria Lapa de Antônio Pereira está num processo aí de fazer um estudo do plano de manejo nela, né, então estamos até conversando com o pessoal para a gente ver se a gente consegue desenvolver esse trabalho mais ali na região. Já tem alguns projetos minerários, né, naquela região, inclusive a SE, ela já fez um documento contra esses projetos minerários, ainda mais que estão no topo da serra, né, uma área de recarga, uma área importante aí, principalmente aí para Antônio Pereira, que é toda aquela topo daquela serra é uma área de recarga, então é importante para ter água para a comunidade. Então, o que a gente puder fazer para preservar as cavernas e proteger elas, pode contar com a gente. Sobre a questão da apresentação para o público em geral, não só para a comunidade científica, como para o público todo, realmente não estava aqui previsto no cronograma, eu olhei, mas ele vai ser viabilizado, ele no projeto global está lá escrito, a gente tem interesse de divulgar isso, não são dados que a gente quer que fiquem guardados, para a gente faz todo sentido o fechamento ter essa apresentação.
Então, isso não é só um compromisso que eu estou passando aqui, isso está dentro do projeto global, e isso vai ser feito da melhor forma possível, da forma mais ampla. Então, onde que a gente puder apresentar os resultados do projeto, que vão ser não só por meio de artigos e estudos e trabalho de conclusão de curso e mestrados, até o próprio Lucas, que está coordenando o projeto, ele vai trazer parte desse projeto para dentro do mestrado dele. Então, o que for possível a gente divulgar e a gente mostrar, nós vamos fazer. Então, não é só um compromisso, o projeto ele envolve sim essa parte. E sobre o recurso, né, de R$100 mil, é possível sim, porque está muito próximo da gente. Nós somos uma entidade de Ouro Preto, então está muito fácil para a gente poder fazer esse projeto. Esse recurso de 100 mil, ele é para comprar reagente, comprar equipamento, pagar gasolina e alimentação. Transporte não vai ser necessário, porque os próprios membros também têm veículos e também, se precisar, a gente pega um ônibus, vai ser uma coisa bem tranquila. E se for para um lugar um pouco mais distante, a gente vai ter que alugar um carro, mas isso aí vai ser uma coisa pontual. Então, a nossa previsão é que esse recurso ele atenda sim, e por ser no nosso quintal e ter todo um apoio, principalmente do pessoal do parque, o pessoal da prefeitura, a gente acredita que esse projeto vai ser, que esse recurso vai ser viabilizado sim, não vai ser algo impeditivo não. O que pode acontecer é da gente, ao longo do projeto, a gente reduzir um pouco a área, a gente querer andar em tudo, mas não conseguir andar em tudo e vai andar um pouco menos, mas isso também não significa que a gente vai cessar o projeto. Como uma coisa muito próxima, a gente pode, depois de finalizar o projeto, ao longo de 2 anos, a gente pode fazer esse fechamento, porque nós temos interesse em caracterizar o melhor possível essa cabeceira, que é a nascente do Rio das Velhas, né? Então, assim, faz sentido a gente exaurir todo o possível de procurar cavidades ali na região. A gente já sabe que tem até outras cavernas próximas que ainda não estão cadastradas, que a gente já tem conhecimento delas. Então, é bem possível que essa verba contemple todo o projeto. Respondi. Obrigada. De nada. 2 inscritos, só ratificando, né? Então, é um recurso, não é municipal, esse recurso vem da Uzi Minas, a partir de um direcionamento do Estado, por questões de supressão de caverna, de cavidades, né, como bem colocado aí pelo Tiago, e essa legislação apontada por ele, importante destacar também que é uma legislação federal, né, não é uma legislação municipal, e que é algo também de nossa preocupação. Passa a palavra ao Pedro Rodrigues, em seguida ao Tiago Lage. Bom dia a todos, conselheiros. Tiago Fox. Acho que minha fala é bem breve, é só no sentido de reconhecer o trabalho da Sociedade Excursionista Espeleológica. Eu já fiz cursos 2 vezes com eles, a gente tem uma relação prefeitura, através da Secretaria de Meio Ambiente e Sociedade, muito positiva, né? E esse trabalho é mais um fruto dessa boa relação que a gente tem com a sociedade, né? E da boa articulação que a sociedade tem nos meios de trabalho que envolve a geologia, a espeleologia, né? Lembrando que a espeleologia é algo multidisciplinar. Então, se tratando da Unidade de Conservação Parque Natural Municipal Cachoeira das Andorinhas, isso para a gente vai ser enriquecedor, vai aumentar o nosso banco de dados da Unidade de Conservação, né? E quem sabe numa próxima atualização do plano de manejo, a gente possa disponibilizar alguma cavidade para que a comunidade como um todo entenda a importância da espeleologia através do espeleoturismo, né? Minimizando os impactos dessas visitações dentro das cavidades na unidade de conservação, na verdade, nas unidades de conservação, porque vai ultrapassar o Parque das Andorinhas, vai pegar parte da APA, né? Talvez pegue um pedaço do AMI também. Então, acho que vai ser muito importante e parabenizar, de fato, a Sociedade Excursionista através do Tiago Fox, não tem como, eu não consigo chamar ele de outro nome mesmo. Tá? Muito obrigado por isso, e contem com o apoio da Prefeitura, através da Secretaria de Meio Ambiente. Me permita falar isso aqui, secretário, porque
é de grande importância para a nossa unidade de conservação esse tipo de trabalho, certo? Muito obrigado. Breve mesmo minha fala. Uai, Pedro, você tem legitimidade para falar, ué, é o nosso diretor do parque, estamos juntos, isso aí. Faça Obrigado, do Tiago. Obrigado. Com a palavra, Tiago Lage, do Instituto Habitat, nosso vice-presidente do CODEM. Bom dia a todos do conselho. Eu vou ser mais breve um pouquinho. Eu queria primeiro parabenizar o Tiago aí pelo projeto, pelo trabalho. Eu acho que é fundamental, né, esses estudos, né, até mesmo para a gente conseguir dimensionar, planejar ou estabelecer as melhores condutas, né, de proteção e preservação ambiental, né, na nossa área, principalmente de fauna, que é o que a gente tem um peso muito forte, a gente sabe o quanto é difícil indicadores, informações, dados, né, para que a gente possa, né, estabelecer condutas, discutir temas. Eu acho que é um fator de extrema importância. O projeto, eu acho que tem tudo para obter resultados super positivos. Eu acho que só um ponto em questão, que eu acho que já foi colocado aí, eu acho reforçar, é o acesso a esses dados e informações, que é uma deficiência não só, né, talvez do projeto, mas eu acho que diversos outros projetos ao longo do nosso estado, do nosso município, que né, ao fim desse projeto, ou durante o processo, essas informações elas vão ficar no banco de dados X, Y, junto à secretaria, é um acesso público, virtual para todos, de fácil acesso, né, porque muitas vezes a dificuldade do acesso à informação, né, gera aquela questão de não tem dado, não tem estatística, e muitas vezes é por acesso a essa informação. Então, eu acho muito importante ter um posicionamento aí bem definido de onde vai ser, né, onde que vai ficar essas informações, ou se elas vão ser compartilhadas à Secretaria de Meio Ambiente do município para ficar disponível à sociedade, né? Então, acho que esse é um ponto importante. E, de novo, reforçar e parabenizar pelo projeto aí. Obrigado, Tiago. Passo para o Tiago Fox. Beleza. Tiago, boa questão. Eu reforço aqui que o projeto, a gente entende que esse financiamento ele é público, né? Apesar de vir de uma fonte privada, ele tem a chancela da ACEMAD, então o nosso entendimento é que ele é público. Então, da mesma forma que ele é público, os dados são públicos também. Então, o relatório ele vai ser disponibilizado não só para a ACEMAD, como para a Secretaria, como para o Parque, todos eles envolvidos, e além disso, o site da nossa instituição, da SE, ele tem os relatórios dos projetos, assim como os mapas, assim como tudo que é fabricado, tudo que é produzido. Então, assim como os outros relatórios que já foram feitos, ele vai ser disponibilizado no nosso site, e a gente também vai disponibilizar isso de uma forma ampla, pelas mídias digitais, através das apresentações, e para quem quiser também, mas o nosso site, ele contempla aí os projetos que já foram feitos, os relatórios, os mapas, e ele vai ser feito dessa forma também. Ok, pessoal, não havendo mais inscritos, então eu consulto os conselheiros, é importante dizer, a ação, né, a área desse projeto, ele não está todo dentro do parque, tem uma parte que está fora do parque, está dentro da APA Andorinhas, né, mas aqui a gente, assim que fomos consultados pelo Tiago, estou muito feliz com a notícia e fiz questão de pautar aqui para a ciência e manifestação dos conselheiros. Então, a partir desse momento, eu faço a consulta aos conselheiros, os conselheiros que foram favoráveis a esse projeto permaneçam como estão, os contrários e os que forem se abster, se manifestem. Então, aprovado por todos os conselheiros, Tiago. Obrigado aí pela sua luta, peço, né, que leve essa palavra de gratidão também à Sociedade de Estudos Espeleológicos, aí há tantos anos em Ouro Preto conosco, e estamos, né, caminhando por várias parcerias, em breve vamos estar trazendo aqui a questão das cavernas do Vale do Ojô também, que está dentro do Rio Doce, a Cabeceira do Doce, que é importante, e outras ações aí no município como um todo. Seguimos parceiros, pode contar conosco, e muito obrigado pela sua presença aqui no Conselho nessa manhã. Valeu. Passo aí para suas considerações finais, caso queira fazer uso. Eu que agradeço a oportunidade, realmente essa parceria é muito boa, e a nossa intenção é trazer, né, esse patrimônio
que ainda está escondido, dar clarividência a ele para a gente poder ter a melhor gestão desse patrimônio e principalmente da onde que vem essa água da cabeceira do Rio das Velhas. Possivelmente elas vêm de cavernas, as cavernas elas são protegidas, né, pela legislação, então isso vai ajudar muito na nossa preservação aí do nosso patrimônio. Obrigado a todos e convidar todos para a reunião da SE, que acontece todas as terças-feiras, às 7h30, na Escola de Minas, na sala 34. Estando em Ouro Preto aí na parte da noite, se quiserem lá estar participando da reunião, vai ser muito bem-vindo. Agradeço. Valeu, Thiago. Obrigado aí. Passamos ao segundo ponto, que envolve também o Parque das Andorinhas. Passo a palavra ao nosso diretor de parques, Pedro Rodrigues. O segundo ponto de pauta aí, envolvendo a unidade de conservação, diz respeito a uma possível atividade escoteira, um acampamento na unidade de conservação. E o motivo da gente ter pautado isso aqui, porque dentro do Parque das Andorinhas nós não possuímos área de camping, e no atual plano de manejo não existe essa previsão, né, de acampamento. A gente já teve outras, vamos dizer, entre aspas, já criamos jurisprudência, porque já tivemos outras atividades em outras gestões, e até nessa gestão, que envolvesse acampamento, principalmente ligado à pesquisa e à atividade de escoteiros, né? Esse, em si, é o grupo de escoteiro Antônio Mourão Guimarães, Baleia, né? Essa atividade, para essa atividade, perdoa agora, o Marco Aurélio vai falar um pouco, né? É importante deixar claro, essas atividades de acampamento, nós precisamos abrigar os escoteiros com esse tipo de atividade, uma vez que a outra unidade de conservação existente no município, a unidade de conservação estadual, o Parque do Itacolomi, que tem a melhor área de camping, uma das melhores de Minas Gerais, toda a estrutura para receber, está fechada, né, por inoperância do IEF em algumas questões, né? E a gente precisa abrigar isso, que são atividades importantes para as unidades de conservação, para o desenvolvimento dos jovens escoteiros, e a gente acredita bastante nisso. Então, presidente, eu gostaria de passar a palavra para o Marco Aurélio dar uma explanada, lembrando que essas atividades que a gente realiza no Parque das Andorinhas, sempre a gente prevê uma contrapartida para o município, e o Marco Aurélio vai falar um pouco sobre isso. Ok, bom dia. O Marco Aurélio. Bom dia. Meu nome é Marco Aurélio. Vou falar um pouco de mim, né? Eu sou engenheiro agrimensor de formação. Eu atuo como voluntário eu faço parte do movimento escoteiro há 31 anos. Mas eu queria agradecer ao secretário Chiquinho, ao Pedro, pela oportunidade. Eu vou passar a palavra para o nosso diretor-presidente, que é o Guilherme. Ele vai falar um pouco sobre o grupo escoteiro e sobre a nossa atividade. Guilherme, 3 mais 2 minutos, tudo bem? É o tempo suficiente aí? Tudo bem, acredito que sim. Obrigado, bem-vindo, Guilherme. Obrigado, bom dia a todos. Foi apresentado aí, sou o Guilherme, eu sou representante aqui do Grupo Escoteiro Antônio Mourão Guimarães, né, sediado em Belo Horizonte. E assim, o movimento escoteiro, para quem não conhece, né, ele já existe há mais de 100 anos, ele é presente no mundo inteiro, aí, tem mais de 50 milhões de associados. Só no Brasil aí, nós temos mais de 90 mil associados, né, distribuídos aí em grupos escoteiros como o nosso, por todo o país, né? Então, só em Belo Horizonte a gente tem 30 grupos escoteiros, temos grupos escoteiros aí próximos aí da unidade de conservação, né, do Parque das Andorinhas aí em Mariana, em Ouro Preto, que inclusive já fizeram atividades aí, né, no parque. Acredito que o Pedro já acompanhou alguma dessas atividades. E aí é o seguinte, né, o nosso propósito é educar jovens, né,
para que eles, crianças e jovens, eles vão assumindo seu próprio desenvolvimento para desenvolver aspectos como caráter, né, social, afetivo, físico. Então, todas essas questões são trabalhadas através das nossas atividades, que são atividades ao ar livre, né, porque a gente entende que essa integração, né, do jovem com o meio ambiente é importante para o planeta todo como um todo. E a gente está aqui em Belo Horizonte já há mais de 50 anos, né, o nosso grupo escoteiro. A gente tem um costume de fazer atividades de acampamento, né, ao longo do ano inteiro, distribuídos aí em faixas etárias diferentes, né. Então a gente divide essa turma em faixas etárias e faz atividades aí ao ar livre. E está cada vez mais difícil a gente achar espaços, né, na natureza para a gente fazer nossas atividades, né, porque, né, tá cada vez, principalmente para quem está em grandes cidades, né, então a gente vem buscando cada vez mais esses espaços. E uma vez por ano a gente faz um acampamento de grupo, né, que envolve todos os membros do nosso grupo, e a gente tem jovens aí, a grande maioria jovens, entre 6,5 e 18 anos. Então é isso, assim, as atividades que a gente costuma fazer, né, são jogos ao ar livre, trilhas, a gente faz várias reflexões, né, vai desenvolvendo essa questão aí da autonomia do jovem, para ele ir sendo capaz de seguir seu caminho sozinho, né. Então ele próprio, a gente divide eles em equipes, então eles próprios cozinham a comida deles, vão cuidando, né, dos seus pertences pessoais ali, e vão valorizando vários aspectos da vida que eles têm na rotina, inclusive. Então, assim, a gente vê isso como grande importância. E a gente, né, com esse acampamento anual, a gente pensou no Parque das Andorinhas, porque é um parque que já foram realizadas atividades escoteiras, alguns membros lá do nosso grupo já fizeram atividades lá. E aí, né, o Pedro mencionou aí sobre essa questão aí do plano de manejo, para a gente poder conversar aqui nessa reunião. Então, assim, o acampamento, esse acampamento ele vai ser realizado do dia 31 de maio ao dia 2 de junho, e aí, assim, né, a estrutura que a gente costuma levar são as barracas, e aí a gente costuma precisar de usar banheiro, uma cozinha, né, para fazer algumas refeições para os mais novos, principalmente, e é basicamente isso, né, o banheiro para poder, né, para tomar banho, né, e tudo mais. Então é isso, acho que tá alguma coisa para complementar aí, Marco Aurélio? Uma apresentação. Escrever um Não, texto não. mínimo 5, máximo 10 linhas. Você resumiu bem. Falou um pouco sobre a nossa história, né? É isso mesmo. Joia. Fazer o Então é basicamente isso, gente. Aí eu, né, fica à vontade para tirar dúvidas aí. Ok. Obrigado, Guilherme. Obrigado, Marco Aurélio. É um prazer, né, o parque ser lembrado, né, e a gente está aí muito imbuído de um trabalho de revitalização do Parque das Andorinhas, e investimentos em infraestrutura e disponibilização gratuita dele para a sociedade, com bons resultados ao longo desses últimos anos. Agradeço Pedro Rodrigues, que é nosso diretor do parque, que vem fazendo um excelente trabalho, e abro a palavra agora para os conselheiros, sendo o primeiro inscrito conselheiro Tiago Lage. Bom dia, senhores. Hoje o projeto fundamental, acho importante essa proximidade com o meio ambiente, né? Mas alguns pontos aqui que me preocupam, que eu acho que seria importante, às vezes, o esclarecimento dos senhores, estimativa de pessoas, né, de pessoas que vão fazer parte do acampamento, né? Eu já vi que provavelmente vai ter uma intervenção com fogo, né? Não sei se vai ser com lenha ou se vai ser com gás, enfim, né? Se existe algum plano de emergência já definido, né, nessas rotinas, acredito que
que tem algo definido, né? Uma emergência, por exemplo, um fogo se alastra, quem acionar, se tem um acidente com uma criança, como vai ser acionado, se vai ter uma outra entidade sem fins lucrativos de suporte, assistência disso, mas para entender um pouquinho, primeiro, para garantir a segurança da Andorinhas, né, da área de preservação, porque a gente sabe o quanto é difícil o manejo do fogo, né, mas principalmente para a gente entender um pouco melhor e poder tomar uma decisão mais pautada no plano sugerido por vocês. Ok, então passo a palavra ao Guilherme para resposta aí ao nosso ex-presidente Thiago. Guilherme, só me permite uma observação aqui. Com relação a incêndios, né, a unidade de conservação hoje ela está bem equipada, com uma equipe bem treinada para combater qualquer princípio de incêndio que possa vir a ocorrer na unidade de conservação. É importante lembrar que esse acampamento ele vai ocorrer em uma época em que os incêndios ainda são mínimos dentro de unidade de conservação. O período crítico ele se inicia em junho, né, mais para o final de junho, mas o bicho pega mesmo, a gente sabe que é lá para agosto. Agosto, setembro, a gente corre atrás. Mas a gente está muito bem preparado para isso. Tá? Então, para falar sobre incêndio, eu posso te garantir, Tiago, que nós estamos bem preparados para qualquer ocorrência que possa vir a ocorrer nesse período em que o acampamento vai acontecer lá na unidade. Chiquinho, só então fazer um inciso. Então, assim, só para ficar esclarecido até para os demais conselheiros, então, a responsabilidade da gestão do combate a incêndio, caso venha, indiferente se há um risco maior ou menor nesse momento, o risco ele vai existir, né? Talvez probabilidades menores, mas será, então, de responsabilidade, às vezes, da APA, né, da Andorinhas, dar esse suporte para o evento em si, entendeu? Sim, como qualquer evento que acontece, é de nossa responsabilidade o combate a incêndios, o acionamento ao corpo de bombeiros, caso necessitemos de apoio. Isso aí é de total responsabilidade da unidade de conservação, da nossa gestão. O que não isenta a responsabilidade também das autorizações que nós damos, né? É importante deixar isso claro. Guilherme, quer se manifestar? Claro. Sim, sobre a quantidade de pessoas, né, a gente estima aí entre 150 e 200 pessoas, né, com a maioria, sendo que a maioria deles são jovens e crianças, né, entre 6,5 e 18 anos. Por volta aí de, vamos falar assim, 2/3 das pessoas que vão são as crianças e jovens. Sobre o uso do fogo, realmente a gente, né, no escotismo, aí a gente tem atividades com fogueiras e tudo, mas sempre que a gente vai em algum lugar e tem restrições, a gente respeita essas restrições, né, dos locais onde pode ser feito, ou se não pode ser feito. Lá no Itacolomi mesmo tem uma área lá específica onde pode fazer fogueira, né, a gente já acampou lá já, mas, né, às vezes não pode fazer o fogo direto no solo, a gente já acampou em alguns lugares que tinham restrições assim também. Mas a gente tem, para fazer comida e tudo, a gente costuma usar fogareiros, né, e tem mesmo com a utilização de fogareiros, a gente toma todos os cuidados aí, né, com fogo, com a segurança dos jovens também, né, para evitar né, acidentes. E nós levamos uma equipe, né, com alguém com a formação, né, na área médica aí, às vezes vai médico, às vezes vai enfermeiro, sempre vão os socorristas, então a gente sempre tem uma equipe, a gente não, esse acampamento, todos os acampamentos escoteiros, eles passam por uma autorização, que a gente apresenta um plano de segurança, que tem que constar essa parte, né, de acidentes, né, e de segurança, inclusive de incêndios também, e então tem esse controle muito bem feito, que a gente respeita muito bem aqui no nosso grupo. Ok. Tudo ok? Respondido, Thiago? Mais algum conselheiro quer fazer uso?
Parecido, sim, eu pontuei não pela questão de ser contra, né, a projeto. Acho que o projeto é ótimo e maravilhoso, né? O ponto é a segurança tanto da área de preservação quanto dos participantes. Então, o plano, né, a sugestão e os apontamentos foram exclusiva entendimento de que existe um plano de emergência para cada situação e que a equipe, né, que vai atuar nisso tem conhecimento e clareza dela para a gente poder garantir isso da melhor forma possível. Mas é só essa colocação mesmo. Obrigado, Thiago. Ficou claro aí para eles também. Foi importante a manifestação. Maria Helena, por favor. Eu concordo com o Tiago, que é isso mesmo que eu ia dizer, porque não foi apresentado, né, esse plano que ele diz. E é importante trazer essa informação para que a gente tenha a segurança, né, de que a gente sabe que o movimento dos escoteiros é um movimento antigo, um movimento responsável, mas é importante, dentro do contexto, saber mesmo o que vai acontecer, a equipe que vai dar esse suporte, isso é muito importante. A minha única preocupação são os precedentes. Aí, eu vou deixar para vocês aí mais antigos, o presidente, o vice-presidente, ligado a essa questão. Maria Helena, precedente, você quer saber se já ocorreu no parque? Precedente, se já ocorreu, se vai abrir precedentes para, né, outras solicitações, como que será? Como que vocês estão vendo isso? Tá. Deixa eu explicar. O parque, né, é de 76, 77, salvo engano. A gente está aí desde 2021 na gestão, e na nossa gestão já ocorreu com um grupo de escoteiros aqui, em parcerias também com outros grupos. Pedro pode explicar melhor. Sempre a gente fez essa consulta ao conselho, né, por ser o conselho gestor da unidade de conservação, e sempre aconteceu de forma muito salutar, inclusive trazendo conquistas para o parque, com pequenas contrapartidas ali dentro, através de parceria com os grupos escoteiros. É isso, Pedro? Quer complementar alguma coisa? Quero sim, presidente. A gente sempre faz questão de trazer aqui ao Conselho, Maria Helena, justamente por nós não termos essa previsão no plano de manejo, e o Conselho é o Conselho Gestor da Unidade de Conservação. Caso o Conselho aprove, a gente sente mais à vontade para colocar as diretrizes, né, que vão permear o acampamento, que vão nortear, o acampamento. Né? Obviamente, o Conselho aprovando, nós vamos ter outras conversas, tanto com o Guilherme quanto com o Marco Aurélio, para a gente mostrar a área. Primeiro, a área que vai ser realizado o acampamento e que já aconteceu anteriormente é uma área cercada, né, é um campo de futebol. Se forem fazer fogueira, nós temos uma área específica onde o risco é mínimo para que se ocorra, e toda atividade que envolva os escoteiros ou que envolva qualquer grupo que for, porventura, solicitar alguma atividade dentro da unidade de conservação, ela passará pela aprovação desse conselho. Né? Isso é muito importante a gente deixar claro. E, com relação a abrir precedentes, eu acho que o precedente ele existe desde que a unidade de conservação foi instituída. É muito importante a gente trazer a comunidade para dentro da unidade de conservação através de grupos específicos, né, grupos de esporte, grupos de escoteiro. Nós mesmos agora estamos tentando uma aproximação estamos tendo uma aproximação muito forte dos ciclistas e corredores da região Ouro Preto, Mariana, Itabirito, né, estão indo muito para lá porque a gente conseguiu implementar um circuito de 9 quilômetros inteiro dentro da unidade de conservação. Então, essa gestão enxerga esses grupos que se aproximam do parque como uma possibilidade de aumentar o contato da comunidade com a unidade de conservação, trazendo aquele famoso sentimento de pertencimento. Né? Essa é uma preocupação nossa. E é bom deixar claro que nós temos aumentado a visitação no Parque das Andorinhas,
melhorado a estrutura para receber visitantes, mas sempre se preocupando com o zoneamento da unidade de conservação, com o plano de manejo da unidade de conservação, e buscando minimizar os impactos que a visitação traz. Beleza? É isso. Ok, Pedro. Conselheiros, podemos, então, nos manifestar? Os conselheiros foram favoráveis à atividade, permaneçam como estão, os conselheiros contrários se manifestem. Então, aprovado. Marco, Guilherme, bem-vindos ao parque. Conta aí com parcerias. A secretaria sempre vai estar à disposição, assim como o conselho. Muito obrigado aí pela presença aqui no conselho nessa manhã. Querem fazer o uso para as considerações finais da palavra? Sim, agradeço aí pela oportunidade, né? Com certeza, a gente tem aqui uma frase dentro do escoteiro que a gente sempre busca deixar o lugar que a gente vai melhor do que a gente encontrou. Então, esse é o nosso objetivo aí, né, em relação ao parque. Muito obrigado a todos. Ok, obrigado a você, a gente é testemunha disso aí. Obrigado. Conselheiros, passamos ao próximo ponto de pauta. Mediante publicação do decreto 8.019/2023, que discorre sobre a formação de comitês para fins de revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico de Ouro Preto, é o presente para solicitar que seja indicado representante do CONDEMA para compor o comitê de acompanhamento. Eu pergunto a algum conselheiro, o município está revisando o Plano Municipal de Saneamento, algo que já vinha atrasado, já era para ter sido feito na última gestão, e a partir de uma adesão, um consorciamento, né, o CONSANE, que é um consórcio de saneamento, consórcio público com vários municípios, eles estão elaborando a revisão do plano e, para tanto, é necessário um comitê de acompanhamento, e nesse desenho metodológico consta a presença de um representante do Conselho de Desenvolvimento Ambiental. E aí eu pergunto aos conselheiros se algum tem interesse em fazer parte. Deixa a palavra aberta. Acho que eu tenho interesse, caso não tenha outro interessado aí. Ok, mais algum conselheiro? Conselheira? Então, Tiago, muito obrigado aí pela disponibilidade. E fica o Tiago Lage, vice-presidente do CONDEMA, indicado para compor o comitê de acompanhamento da revisão do plano de saneamento. Obrigado, Tiago. Passamos ao próximo ponto de pauta, apresentação de relatório do lote 1, leilão de transmissão número 001-2022, ANEEL, de 30 de 6 de 2022, linha de transmissão 500 VK, Itaberito, Santos Dumont 2, C166S. Autorizações emitidas em caráter emergencial. Não, desculpa, aí é o próximo ponto. Passo a palavra, então, aos representantes da empresa, senhor Edson Nomiyama. Bem-vindo, Edson. Bom dia, Chiquinho, bom dia, comissão. Mais uma vez estamos aí de volta a Ouro Preto, satisfação em sempre poder visitar essa cidade maravilhosa aí. Vou passar aqui aos meus técnicos aí, o pessoal da CIMI, que vai conduzir a apresentação, inclusive, com um técnico nosso. E agradecer a você, espero revê-lo em breve aí em Ouro Preto. E agradeço aí o apoio que temos tido aí de toda o pessoal da prefeitura e a acolhida da comunidade. Pessoal da CIMI, quem é que vai conduzir? Edson, ok, só combinar uma coisa, pode ser 10 prorrogáveis por mais 5? Oi? Pode ser o tempo de 10 minutos prorrogáveis por mais 5? Pode. Então, o Luiz é o que vai fazer a apresentação, ok? Só um minutinho, seu Edson, ver se o João e a Mariana, que são os representantes do empreendedor, se eles não querem fazer uma consideração antes, né? Sim. João, Mariana. Pessoal, bom dia. Estamos aqui com suporte. Mais uma vez, muito obrigado, seu Chiquinho e todos os conselheiros presentes, CONDEMA. Muito obrigado pelo espaço, muito obrigado pelos avanços que já foram transcorridos ao longo dos meses.
Estamos aqui à disposição para quaisquer esclarecimentos. Podemos passar a palavra, assim, para o Luiz, para o técnico da Vigilância, nossa empresa de consultoria ambiental, para fazer uma atualização do tema. A apresentação já foi realizada na reunião anterior pela consultora Michele, e acho que agora é somente para relembrar os conselheiros, caso precise algum detalhe. Muito obrigado. Ok. Obrigado, João. Eu só vou... Porque o conselho ele teve uma transição, são novos conselheiros. Então, só deixar claro para eles, essa pauta já veio aqui, o município emitiu a certidão de regularidade quanto ao uso e ocupação do solo, importante deixar claro, quanto ao uso e ocupação do solo. É um processo de licenciamento, salvo engano, ele está ocorrendo a nível federal, não é isso? Não, é estadual? Pela FEA, estadual, FEA. É porque supria totalmente FEA. A outra linha de transmissão foi federal, né? A outra foi federal. Sim, então por isso que eu me confundi. E aí, a gente está aqui como conselheiro para fazer as nossas manifestações ao órgão, caso a gente ache necessário, e para poder discutir o projeto com os empreendedores, lembrando que o licenciamento totalmente se dá a nível estadual, como colocado aqui pelo empreendedor. Então, passo a palavra aos representantes da empresa. Bom dia a todos. Pode seguir. Tudo bem? Não, pode seguir, por favor. Pode compartilhar. Compartilhar a tela de vocês. Vou tentar ser o mais sucinto possível para poder respeitar o tempo destinado. Quero saber se conseguiram verificar aqui se está tudo certo. Conseguem enxergar? Tudo bem? Tudo certo. Certinho? Então, como já foi apresentado, vou fazer uma breve resumo do trabalho, né, principalmente da parte dessa linha de transmissão que passa pelo município de Ouro Preto, certo? A linha de transmissão 500 kV Itabrito 2, Santos Dumont 2, que, conforme também foi apresentado, foi feito no processo da FEAM. Ela, no geral, essa linha, ela vai possuir 138,7 km de extensão e vai pegar 14 municípios do estado de Minas. Tá? Que é a relação dos municípios, que vai de Santos Dumont até Ouro Preto. Na parte que compete Ouro Preto, serão 14,42 quilômetros, com previsão de implantação de 33 praças de torres, mais um porte interior da SC Itabirito, que é aqui. Aqui tem não sei se eu vou conseguir mostrar a vocês, um sobrevoo do que será realizado a linha de transmissão. Não está mostrando para vocês ainda não, né? Não, Luiz. Não, né? Então tá, só um pouquinho. Então, aí a gente vai mostrar aqui um sobrevoo quais serão os locais que vão passar essa linha de transmissão. Apresentado aqui. Só um instante. Enxergando? Agora sim. Agora sim. Então, aqui tem a Praça do Puller, passando pelas torres. Aí são os locais que vai ser interceptado especificamente no município de Ouro Preto. E todos esses locais eles foram realizados os levantamentos, o refino do traçado, para evitar o menor possibilidade de ter interferências relacionadas à implantação de transmissão. Passam por umas áreas de mineração. Aqui os distritos de Miguel Bonnier.
Ali já é o final, que já é fora do município de Ouro Preto. Deixa eu retomar aqui a apresentação específica da... Então, aí para esses estudos, para poder fazer essa linha de transmissão, foi feita uma quantidade de vários estudos que são relacionados ao relatório de controle ambiental em nível estadual. Então, isso envolve o quê? Fazer pesquisa, fazer toda uma análise dos impactos que são relacionados a isso, já prévios. Então, já organiza dados, mapas, imagens, satélites e pesquisa de campo. Faz essa análise da alternativa locacional, já descreve como que será o empreendimento. E isso também é feito pela empresa de consultorias, um diagnóstico ambiental relacionado a tudo que essa linha de transmissão pode interferir. É feita, então, a integração dos dados, a avaliação de impactos que estão relacionados a todos esses levantamentos de dados relacionados e as medidas e programas para a mitigação de impactos. No geral, fazendo essa análise, o diagnóstico dos meios biótico, físico e socioeconômico, foram identificados 14 impactos, sendo que 11 são negativos e 3 positivos. A maioria deles são relacionados à etapa de instalação, que é onde a linha, de fato, vai ser implantada e tem que fazer modificações em algumas estruturas do meio ambiente, tem que implantar torres, etc. Então, aqui estou dar um exemplo para ser sucinto das medidas mitigatórias e compensatórias de alguns impactos que foram identificados. Por exemplo, tem impacto que foi identificado que foi indução, aceleração de processos erosivos e desobstrução do solo. Então, para isso, tem que ser implementado um programa de prevenção e proteção contra a erosão. É feita a contenção de erosão, todo o tratamento das encostas para que isso não ocorra. Os locais não serão implantados a linha. Então, implantar o programa de recuperação de áreas degradadas, já feito o PRAD, também para poder conter e recuperar as áreas degradadas. Outro impacto, por exemplo, perda de cobertura vegetal. É feito um programa de substituição da vegetação, com todas as normas da NBR 542285 da BNT, sempre respeitando a largura da faixa de serviço, que no caso vai ser 4 metros, e da faixa de servidão, mas principalmente a faixa de serviço, onde é, de fato, o local que vai ser necessário para fazer a dispersão de vegetação. Então, é feito todo um programa de acompanhamento, que é o programa de dispersão de vegetação, para que seja feito o menor nível de intervenção possível, que é, no caso, o exemplo da foto aí. É feito em conjunto também, nessa perda de cobertura vegetal, o programa de salvamento de germoplasma vegetal, que é ter que fazer todo o manejo de tudo que for provavelmente suprimido para poder salvaguardar as espécies. Então, está aqui um exemplo aqui disso sendo feito. Por exemplo, na parte de quando tem interferência na fauna, nas comunidades faunísticas locais, é feito também, por uma equipe responsável, o programa de manejo da fauna. Ele serve para quê? Para que tudo que for interferir a fauna seja com o menor impacto possível. Então, é uma equipe de biólogo, veterinário, em cada frente de supressão, que realiza esse acompanhamento para salvar alguma espécie da fauna que, porventura, não tem conseguido já pela própria atividade, se afugentar. Então, vai lá e vai realizar o resgate e manejo dessas espécies. Então, tem exemplo aqui até de uma espécie de estacídeos. Também. Exemplo da parte já relacionada à socioeconomia, aumento da oferta de postos de trabalho e dinamização da economia regional. Então, um exemplo de medida mitigatória é implantar ações de comunicação. Então, vai lá o pessoal da empresa e realizar toda a comunicação com as pessoas que vão ser envolvidas nessa, onde a linha vai interceptar. Vai treinar a mão de obra contratada nas normas de conduta a partir da atividade de educação ambiental, para poder manter uma boa convivência social com a população. Então, é feito sempre um trabalho contínuo com os trabalhadores da obra para poder diminuir essa questão desse impacto. Exemplo também do impacto de interferência no uso e ocupação do solo. É feita um programa específico de liberação da parte de servidão administrativa e indenização. Então, é feito toda uma análise de todas as áreas que vão ser interceptadas e é promovido esse programa específico. A obra em si,
ela terá a duração, no caso como um todo, de 25 meses. Então, a previsão de mão de obra a ser contratada para a implantação da LT é de 520 colaboradores, com o mês 13 sendo o pico das obras. Tá? A gente concluiu, pelo todos os estudos que foram levantados, já foram apresentados, em nível estadual também, que ela a principal finalidade dessa linha é o quê? Para aumentar a confiabilidade de energia segura para o crescimento de Minas Gerais, né? De modo sustentável, respeitando todas as normas ambientais associadas, né? Gerando melhoria econômica à população. Então, todos os impactos do empreendimento, seguindo toda essa legislação que foi seguido o rito da legislação para ser feito, são associados a medidas que podem neutralizar, reduzir ou potencializar seus efeitos, ou, se for um caso, como algumas medidas que foram apresentadas, compensar eles. Dessa forma, a gente concluiu que ela é ambientalmente viável e necessária para a região, e vai garantir, no caso, o escoamento de energia elétrica das fontes renováveis integradas ao Sistema Interligado Nacional de Energia, melhorando a matriz energética brasileira e tornando-a cada vez mais sustentável. Então, essa é um breve resumo, apresentação da linha de transmissão. A gente fica à disposição para quaisquer dúvidas relacionadas. Obrigado. Ok, então a palavra aberta aos conselheiros. Primeiro conselheiro inscrito, Tiago Lage. Ô, Luiz, algumas perguntas que eu vou fazer, talvez já tenha sido respondido em segundo momento, né? A gente foi postado recente, eu acho que é mais esclarecimento. Eu vi alguns dos impactos que foram colocados aí, sempre voltados na área, no momento de implantação, né? A nossa associação é muito voltada para a questão de fauna, né? Então, a gente se preocupa muito com isso. E a gente tem um entendimento muito forte, onde se vê a fragmentação, né, no ato da supressão, né? Eu vi que tem pontos de supressão, né? Se fala muito no manejo, no ato da implantação, né, da estruturação das torres, mas eu não vejo uma gestão e monitoramento posterior, né? Então, assim, não sei se está colocado no plano, se está desenhado, né, mais para esclarecimento nosso, né? Eu não vi um apontamento dentro do município de Ouro Preto, o que de área de metro quadrado ou quilômetro quadrado está sendo suprimida, né? Se alguns pontos está inserida dentro de alguma área de preservação ou não, né? Eu acho que os pontos mais críticos, que eu acho que ao meu ver, seria nesse ponto muito focado em fauna, se você puder nos esclarecer, eu acho que seria importante. Oi. Claro, claro. Luiz, só para você complementar a informação do Tiago, o que ficou acordado com a FEAM nesse caso de compensação ou contrapartida também? Primeiro, nessa parte que ele perguntou, sobre a questão dos monitoramentos, como é uma linha de transmissão e tem aquele tipo de supressão que é específica naquela faixa de 4 metros, o maior dos impactos que são identificados na parte que ela já está construída, acho que é o entendimento que você queria saber depois, né, que estiver implantada, são as chamadas avifauna. Então, existe, de fato, para a linha toda, um monitoramento da avifauna, para essa linha, que é de praxe, que é feito para esse tipo de empreendimento. Porque, de fato, quem é o maior impactado dos elementos da fauna, dos entes da fauna, quando a implantação de uma linha de transmissão, é a avifauna. Então, por ter essa análise dedicada, é feito, sim, um estudo na parte de monitoramento da avifauna. Tá? Na questão da parte da supressão de vegetação, no município de Ouro Preto, na linha total, assim, eu vou falar aqui principalmente na parte de vegetação nativa. Na parte que é específica de vegetação nativa, tem um total de 47 mil hectares na linha toda. Em Ouro Preto, são 10 mil hectares. Mas, no geral, a grande quantidade que é suprimida é bem menor. Então, são 6 mil hectares, uma porcentagem maior seria uma floresta semidestrual montana. E outra parte já é da parte de pastagem. Então, a gente tem isso
é feita a análise, foi apresentada a vocês aí no órgão, especificamente qual que é o valor que tem para Ouro Preto, e não necessariamente é toda em área de vegetação, né? A área de vegetação, ela tem, são 69% em área de vegetação e 30% em área de pastagem. A pastagem, o cultivo comercial de eucalipto pino, desculpe. A parte de compensação, eu acho que se tem alguém aqui da equipe que pode me auxiliar nisso aqui, porque eu não tenho informação completa, eu agradeço. Sim, Luiz, a Emiliane já tá aqui com a gente. A Emiliane é gerente setorial da biodinâmica, especialista em fauna também. Só fazendo uma complementação na sua resposta, Luiz. Bom dia, primeiro, meu nome é Fabrícia, sou gerente geral da biodinâmica, bióloga de formação. Tiago, não tem interferência em unidade de conservação no município de Ouro Preto, tá? Você perguntou, e não tem. Como é um relatório simplificado, não é um EIA, né, que foi desenvolvido, não houve, por enquanto, negociação com a FEAM do ponto de vista de compensação ambiental, né, a gente não recebeu ainda o parecer técnico do órgão licenciador sobre esse empreendimento, então a gente não sabe exatamente o que eles vão solicitar em termos de compensação, mitigação de impactos, né, para a fase de operação. E da própria instalação, né, porque, como o Luiz colocou nesses estudos, esses programas, eles são sugestões técnicas, né, com embasamento científico, do que a gente entende que reduz e mitiga impactos em todos os componentes ambientais, físicos, biológicos e socioeconômicos. Porém, o órgão licenciador, ele tem a prerrogativa de solicitar a qualquer tempo alguma coisa diferente do que foi proposto no estudo, e aí só com a chegada do parecer técnico que a gente vai saber exatamente o que será executado. Emiliane, você quer fazer alguma complementação sobre essas perguntas que o Tiago fez? Olá, bom dia a todos. Eu tive alguma dificuldade aqui para entrar na reunião. Eu acho que vocês esclareceram, Luiz, Fabrício, mas só complementando, né, que a linha como um todo, né, tem além do programa de afugentamento e resgate, para evitar o principal impacto previsto para a fauna, que são aqueles associados, a operação, devido à estrutura aérea do empreendimento, né, o organismo mais passível que a avifauna possa ter uma interação negativa. Então, é previsto o programa de monitoramento da avifauna em todo o empreendimento, isso inclui as regiões de Ouro Preto. O proposto, né, como a Fabrícia falou, o estudo ainda está em análise pela FEAM, a gente ainda não tem uma resposta sobre se vai precisar de adequação ou não, mas foi proposto, é proposto campanha durante a instalação para uma avaliação mais específica da interação com o empreendimento, para a escolha de locais, para a instalação de uma medida preventiva de anticolisão com a avifauna, que é a instalação dos sinalizadores anticolisão nos cabos aéreos, e, posteriormente, durante a operação, é previsto o programa de monitoramento nesses locais com maior periculosidade de colisão, onde for instalar os sinalizadores. Geralmente, a instalação dos sinalizadores, ela dá num conceito como preventivo mesmo, como para evitar mesmo colisões. Então, essas áreas que são avaliadas com potencialidade, essa potencialidade é uma interação da avifauna local, a projeção do ambiente, da linha no ambiente, né, porque pode ser que, a depender da situação da linha, ela favoreça ou não essa colisão. E aí é indicado uma instalação geralmente em trechos preventivos, e dentro desses trechos é escolhido geralmente um vão com sinalizadores e um vão sem, para verificar e acompanhar a eficácia da medida preventiva, se ela está servindo, funcionando, se as colisões existem, qual a quantidade delas e tudo mais. E claro que ao longo do monitoramento da operação, se for percebido que precisa de mais, como monitoramento, né, é proposto depois ajustes ao longo e aí essas atividades já são relativas, inerentes à operação do empreendimento. Obrigada, Emiliane. Nada. A gente segue aqui à disposição. Ok, Tiago, por favor. Eu acho que só reforçando um pouquinho, né, da questão do impacto, que eu acho que é importante, né, nos últimos 24 meses aí, na nossa atuação aqui, né, a gente, claro que não é um impacto diretamente com linha de distribuição, né, mas acredito que tem.
E muitas vezes, né, nesses últimos 24 meses, a gente chegou a atender cerca de quase 1.000 animais, né, advindos da Polícia Ambiental, Corpo de Bombeiro, e que muitas vezes, né, não existe tempo suficiente para ser encaminhado para o IBAMA para dar um suporte, né? Então, hoje a gente faz esse trabalho continuado, né, e essa colocação, eu tenho enfatizado muito, porque muitas vezes uma ave, principalmente, que chega com a colisão, né, e está fraturado, não tem um caminho para onde levar ou quem vai dar esse suporte, né? E eu entendo a distância dessa linha, o tamanho. Eu tenho uma empresa que dá suporte, show de bola. A empresa é lá de 3 cidades, até ela vir deslocar para fazer um suporte médico, né, nesse animal, quando ele ainda existe uma possibilidade de dar um suporte, né, é demorado, às vezes é difícil esse acesso. Então, talvez seja um ponto, né, de atenção aí, às vezes ter alguns parceiros, algumas clínicas parceiras regionais, mesmo de forma pontual, e ter um caminho para poder dar suporte, né? Eu acredito que isso não vai ser um volume muito grande, mas eu acho que seria importantíssimo ter essa sensibilidade com a fauna, né? E eu falo muito da fauna porque é um trabalho que a gente faz muito, né? A gente já tem o impacto territorial, né, de supressão e tal, e colisões, e muitas vezes a gente vê a ausência disso. Não porque muitas vezes, né, o empreendimento não quer dar suporte, mas eu acredito que exista a possibilidade de talvez pensar nesse quesito de forma sutil, né, para que a gente possa tentar minimizar, né? Eu acredito que não vamos, né, sanar todas as colisões, é impossível fazer, mas eu acho que ter um trabalho e essa mudança de visão, né, em proteção à fauna, eu acho que é importantíssimo, né? Eu acho que, né, levar esse tema para uma discussão, para que vocês possam ponderar, né, no plano de vocês, eu acho que é importante, até porque não tem um parecer ainda estadual, eu acho que seria importantíssimo colocar isso dentro do plano, para que seja levantado. Eu acho que, no mais, esse ponto, eu vi que são poucos impactos, né, mas eu acho que são impactos que, na nossa região, principalmente para a fauna, a gente não tem qualquer tipo de suporte, né? Então, eu acho que é importante os senhores aí, né, junto ao empreendimento, tentar levar em consideração esses quesitos, né? Eu vejo que vocês, né, levantaram, pontuaram, mas eu acho que seria relevante, principalmente durante a operação, né? A implantação, eu vejo que está bem definido, né? Isso eu vejo muito na operação, porque já é algo habitual, né? Mas na operação, né, até em mineração, eu vejo que muitas vezes opera 50 anos e não tem qualquer tipo de suporte no manejo de fauna, né? Então, são essas colocações mesmo. Ok, obrigado. A palavra continua aberta. Maria Helena, por favor. Aqui, eu precisei dar uma atenção a uma pessoa que chegou aqui da dengue, então eu perdi um pedaço da apresentação, talvez possa ter constado que eu não vi, aí vocês me desculpam. Em relação a isso que o Tiago está falando, né, desse cuidado com os animais, eu percebo isso mesmo, porque aqui na região a gente tem carência desse atendimento. Eu queria saber se, para esse tipo de licenciamento, não é necessário fazer um estudo dos impactos e também aplicar algumas condicionantes, né, que seriam o convênio com algumas clínicas veterinárias, criação de um espaço apropriado, né, vinculado ao município, para dar suporte, porque eu achei que o número de animais que ele falou é muito grande, né? E, assim, todo cuidado que a gente tem ainda é pouco, porque ainda tem um monte de animal aí que está em extinção, né? E a gente está numa região de muita área verde, muita APP, então a gente sabe que é necessário, todo cuidado é pouco, né? Porque senão acaba desaparecendo tudo, né? A nossa própria condição de viver. Então, eu queria entender isso um pouquinho melhor. Se até o Tiago, né, mais experiente no ramo, pudesse me dar um esclarecimento, ou a própria empresa, eu fico agradecida.
Só fazendo um gancho das palavras dela, eu acho que o ponto que está sendo colocado, eu acho que é o atendimento emergencial. A gente sabe que muitas vezes o suporte, assistência médica a médio e longo prazo, muitas vezes recai ao IBAMA, né, a nível federal, né? Mas eu acho que, né, sendo um empreendimento, eu acho que o atendimento emergencial primário, a garantia da vida dessa fauna, eu acho que esse é o ponto, né? A gente não está dizendo que o empreendedor tem que vir, assistenciar, manter internado, criar uma estrutura. Não, eu estou falando de impactos emergenciais e que a gente vê que muitas vezes, né, é perdida a garantia da vida por ausência de um suporte básico, né? É esse que é o quesito. Eu me refiro a isso também que ele disse, é esse suporte básico para garantir a vida e o resto os outros órgãos vão fazendo, né? O próprio município dá os encaminhamentos necessários, mas que eu acho que o importante é salvar a vida. A gente pode, presidente, a gente pode esclarecer esse ponto? Porque o Luiz pediu a palavra, hein? Não, era justamente para isso, porque no processo mesmo com a FEAM, com a SEMAD, é feito um pedido específico de atualização de fauna. Então, todos esses que envolvem o manejo seria pegar, capturar, etc., ele necessita que seja feito todas essas medidas, esse convênio, procurar clínicas veterinárias na região, e não pode ser uma clínica que seria, por exemplo, só um pet shop, tem que ser uma clínica que tem condições de atender um animal silvestre. E, então, para esse tipo de atividade, já é previsto que seja feito isso. Principalmente na parte de manejo, mas qualquer outro que envolve na parte de manejo de fauna, mas também que é da instalação, né? Mas também dos outros que são relacionados a isso, beleza? Ok, Emiliano também pediu a palavra. Só fazendo uma complementação à fala do Luiz, Maria Helena e Tiago, é isso, durante a instalação, toda a atividade é acompanhada por biólogos e veterinários no campo, principalmente a atividade de supressão. E para a gente executar essa atividade, a gente tem que pedir essa autorização citada pelo Luiz, e nela tem que ter já toda essa formalização para aonde e como se darão esses atendimentos de emergência. Inclusive, é previsto que tenha veterinário na equipe exatamente para já ir, enquanto providencia o traslado, o transporte, já minimizar sofrimento, prestar primeiros socorros e tudo mais. Na operação, como a atividade, a interferência diminui, fica mais restrita a grupos específicos de fauna, a questão dos sinalizadores para evitar essas colisões, porque ele torna a linha, em determinadas situações, principalmente o cabo para-raio, ele fica invisível e é a maior parte das colisões, nesse tipo de linha de transmissão. A gente sabe que em linhas, né, tem muita interação com linhas de distribuição de energia, porque elas são muito baixas. E aí tem, de fato, colisão de passarinho. Eu imagino que a quantidade de bichos que vocês estão falando talvez seja muito, às vezes, desse tipo de empreendimento. Como a linha de esse tipo, por ser alta tensão, a voltagem, o tamanho do campo eletromagnético, elas são bem mais elevadas em relação à altura da vegetação. Então, diminui a quantidade de avifauna que é passível para isso. O grupo da avifauna que vai ser passível de colisão nessa linha é um pouco diferente. Mas vocês, como recebimento de animais, o animal chega, você não sabe exatamente a procedência de qual dos empreendimentos, de quais linhas, afinal são várias, de tensões diferentes, alturas diferentes. E é por isso que a gente prevê, uma das possibilidades de ações que se trabalha nesse conjunto é um treinamento com ouvidoria durante a fase de operação. Mas aí a gente precisa começar a monitorar para poder ver essas sensibilidades diárias e ver quais ações se adequariam, né, melhor, inclusive eventuais apoio aos locais que fazem atendimento emergencial, mas aí a gente tem, é por isso que, num primeiro momento, a ação proposta direta é o sinalizador e o acompanhamento da interação deles, da avifauna com a linha, para dimensionar outras ações que possam serem necessárias de serem executadas durante os 30 anos de concessão da operação do empreendimento, que aí é, de fato, um longo prazo. Ok, obrigado. Com a palavra, professora Cristina. Bom dia, gente. Eu estou escutando as interações
vocês estão falando com aves, com fauna e flora, que o Tiago trouxe de forma muito correta e que necessariamente a gente precisaria saber, e eu senti falta um pouco de um detalhamento maior com relação aos impactos que vão ser sentidos pelos povoados da região, por todo o caminho da linha de transmissão, que a gente compreende que não passe necessariamente diretamente dentro de uma região muito povoada, mas que certamente está passando por regiões que têm proximidade com distritos e localidades, principalmente na área de Miguel Burnier, que já é uma área muito afetada, muito sofrida. E eu não vi na apresentação do Luiz, e aí vocês me desculpem se houve alguma apresentação anterior que eu não tenha visto, um detalhamento sobre esse tipo de impacto, se está previsto durante o período de instalação e, posteriormente, se haverá algum período, alguma compensação ou se há alguma preocupação com relação a esse impacto. Ok, passo aos empreendedores para a resposta. Bom dia, Cristina. Sim, esses impactos foram previstos. A gente, por conta do tempo, fez uma apresentação bem breve, né, do que foi abordado no estudo, mas eles são estudados com detalhes. Essas comunidades, elas foram visitadas, todas elas, durante a fase de levantamento de dados no campo, exatamente para identificar quais seriam os impactos associados. É inevitável aquele transtorno da instalação de maquinário, de pessoal, por isso existem programas sociais que serão implementados durante todo o período de obras, comunicação social, educação ambiental, mesmo essa questão da liberação da faixa que o Luiz abordou ali como um exemplo, durante o período de obras para interlocução com esses proprietários. Na fase de operação, o programa de comunicação social e de educação é previsto que eles continuem. A gente fala previsto porque vai depender dessa troca com a FEAM, né, de quais programas eles vão exigir essa continuidade, mas é previsto que continuamente essas pessoas sejam ouvidas através de uma ouvidoria que é implementada também durante a fase de instalação, para saber quais são essas interferências que estão mais causando prejuízo para essas populações. Não, é inevitável nessa perturbação durante uma obra de infraestrutura, é um empreendimento grande, movimenta gente, máquina, alguma perturbação certamente acontecerá, mas as equipes estarão no campo, né, tem uma gestão ambiental que acontecerá durante todo o período de obra, com inspeção de campo, comunicador, para fazer a interlocução com essas pessoas e tentar minimizar essa perturbação até que essa obra se encerre. Aqui na reunião a gente está também com a Adalto Argolo, que é economista de formação, é nosso gerente setorial da socioeconomia, e se você quiser fazer alguma complementação, Adalto, fica à vontade, para que a resposta fique completa. Alô, estão me ouvindo? Sim. Então, durante o trabalho de campo, a gente teve a preocupação, né, de percorrer ao longo do traçado, fazendo uma maior quantidade de pesquisa, né, com os moradores da região, tanto desde Itabirito até Santos Dumont, né, então compreende o empreendimento como um todo, e também foi feito contato com associações, as comunidades que estão próximas, mas como vocês observaram ali também, o empreendimento ele passa numa região bastante, vamos dizer assim, desabitada, né? Passa numa parte de ocupação muito rarefeita, né? Mas teve toda essa preocupação de fazer contato com os moradores que estivessem mais próximos, né? E em cima disso também que a Fabrícia falou com relação aos programas, tem um aspecto também muito importante sobre esse acompanhamento durante todo o período de obras, né, vai ter a disponibilidade de um canal de comunicação, né, um 0800 para toda a população. A gente vai estar, dentro do programa está previsto a execução de campanhas periódicas, né, junto aos públicos-alvo, né, dos programas, né, e a gente prevê aí dentro do programa campanhas antes das obras, né, em que você divulga todo
as informações sobre o empreendimento, né? E disponibiliza esse canal de comunicação. Depois você vai ter, durante o período de obra, você vai ter campanhas também, em que você vai obter dessa população feedback, como é que está ocorrendo, o que está ocorrendo, através do sistema de ouvidoria, em que essa população ela pode tanto fazer reclamações, tanto sugestões, que isso aí é levado ao empreendedor para chegar no menor interferência possível junto a esses públicos, né? Então, basicamente isso. Mas, como a Fabrícia já falou, esses impactos foram previstos e foram contemplados dentro dos programas ambientais. Só um minuto, desculpa. O João acho que vai falar também. Só para saber, eu não entendi muito bem o que a Adalto falou. Já houve contato com os moradores, com as associações, ou esse contato estará disponibilizado quando começarem as obras? Não, quando nós fizemos o trabalho de diagnóstico, a gente tem que ir a campo para caracterizar a região por onde o empreendimento passa. Então, esses contatos que são feitos à base de você levantar informações para elaborar o diagnóstico. Então, acaba você conversando com agente de saúde, com moradores vizinhos, próximo, para caracterizar essa região dentro do diagnóstico socioeconômico. E aí você acaba conversando com agente de saúde, presidente de associação, coisas, né? São essas pessoas com quem a gente faz esse contato inicial, apenas para compor. Agora, depois, quando sair a manifestação do órgão e for sair as licenças necessárias para a implantação do empreendimento, aí você vai dar início às campanhas, né? Em que você vai fazer o contato com essas pessoas, divulgar o canal de ouvidoria, o 0800, né? Vai fazer material de comunicação. Então, você vai ter um trabalho específico junto a essa população, entendeu? Para minimizar, né, os impactos do empreendimento. Ok, vamos seguir aqui com os inscritos. Ô, Chiquinho, só para constar, eu acho que de tudo que a gente pontuou aí, eu acho que era só esses quesitos que eu acho que seria interessante pontuar para a FIAM, para ponderação e até para os senhores empreendedores aí. Então, é a questão dos impactos da sociedade, foi muito colocado pela Cristina, que eu acho que tem que ser muito, muito avaliado cuidadosamente, para a gente minimizar o máximo possível, né? Talvez uma análise mais detalhada, né, de impacto de fauna, principalmente durante a pós-implantação, né, e um plano de fauna para pós-operação, né, pós-implantação. Então, Ok, acho que esses são os... Eu te devolvo a palavra, só passar para a Maria Helena antes. Tá bom, perdão. Maria Helena, por favor. Eu gostaria de saber, senhor presidente, a respeito dessa fala última aí do Tiago, quando ele faz as sugestões, como é que é o procedimento? Porque eu queria também fazer essas sugestões, porque, assim, eu não estou me sentindo à vontade, porque eu desconheço o plano, o estudo de impactos, não foi apresentado para nós essas pesquisas que eles fizeram, né? Esses contatos que fizeram com a comunidade. Então, eu queria saber como que funciona dentro do CODEMA. Ô, Maria Helena, é o seguinte, como eu disse, esse processo já veio aqui ano passado. O município emitiu a certidão com relação ao uso e ocupação do solo, que vai fazer parte do processo de licenciamento junto à FEAM. E aí o empreendedor se comprometeu a voltar aqui no CODEMA para apresentar o projeto para o novo conselho, e que o conselho pudesse encaminhar ao órgão licenciador, que não é o município, é o Estado, sugestões que podem ser acatadas ou não. Então, nesse sentido, o que é que eu proponho? De repente, a gente criar uma comissão aqui, composta pelo Tiago, pela professora Cristina e por você, Maria Helena, e a gente faz uma minuta de texto e, como presidente do CODEMA, a gente assina encaminhando ao órgão licenciador as propostas e sugestões do CODEMA. Lembrando, né, que o processo de licenciamento ele é feito no Estado, o município tem esse ato aí administrativo
de manifestar se está na área propícia ou não para um empreendimento. Como apresentado aqui, o empreendimento ele perpassa várias cidades, né? Tem um trecho que está dentro de Ouro Preto, na região ali, proximamente a Birito, e nesse sentido eu proponho esse caminhamento, né? Sei que os conselheiros... Abro a palavra para os conselheiros, caso haja também outro encaminhamento por parte dos conselheiros. Chiquinho, por mim, a questão da comissão, estou de acordo, eu acho que seria extremamente válida as sugestões, mesmo que acatado ou não pela FEAM, mas eu acho que seria de extrema valia. Se a gente pudesse ter acesso a esse material também que foi apresentado, acho que facilita na hora de elaborar. Deixa eu só verificar aqui. Simone, a secretaria consta desse material digital? Sim, eu tenho disponível para eles. Ok, pode ser, professor Cristiano? A Simone vai encaminhar para vocês. A empresa... A palavra continua aberta aos conselheiros. Vitor César pediu a palavra, por favor. Ah, não, entrou na reunião, desculpa, está pedindo a palavra. Alguns conselheiros querem se manifestar novamente, solicitar alguma outra informação da empresa. A empresa quer fazer alguma outra manifestação? Presidente, só mesmo reforçar que esses trabalhos foram feitos com uma importante riqueza de detalhe, essas informações estão todas nos estudos ambientais, e aqui a gente teve muito pouco tempo, né, para apresentar e até para tirar dúvidas, esmiuçar cada detalhe, né, é um estudo complexo, né, por conta do tipo de empreendimento, da região delicada que está sendo atravessada, né, qualquer intervenção ambiental, ela é delicada, apesar de a gente estar, como o Adalto mencionou, passando por uma área já que não possui ocupação, não tem uma densidade vegetacional tão significativa, porém, está tudo detalhado, os programas, as medidas que foram propostas e que estão em análise pelo órgão licenciador, e se vocês conseguissem acessar não só o estudo que foi protocolado na secretaria, né, que está aí falando, que é o de Ouro Preto, tem lá todos os impactos que estão no estudo maior, que esse empreendimento interfere em outros municípios também, seria realmente importante para que as ponderações de vocês fossem mais precisas, né, também nos esclarecimentos que serão futuramente solicitados, tá? Ok, obrigado, Fabrício. Conselheiros, então, seguimos com o seguinte encaminhamento, né? A empreendedora apareceu, o CODEMA, a gente agradece a presença, foram apontadas algumas questões, e para manifestação de forma não vinculante, conforme rege a Lei 140, a gente vai, né, se manifestar ao órgão a partir de um grupo que a gente criou aqui, que irá elaborar essa minuta baseado nas informações a serem encaminhadas pela secretaria, que trazem dados mais relevantes aí do empreendimento. E fica composta a comissão dos conselheiros Tiago, professor Cristina Maia, e a Maria Helena. Maria Helena, por favor. Eu concordo com essa deliberação, mas eu gostaria de saber qual que é o prazo para essa minuta, porque, pelo que parece, são muitos documentos a serem examinados, né? O processo, ele está... Você sabe como é que está na FEAM, tramitando hoje, empreendedores, por favor? O status? João. Oi, presidente. Assim, a FEAM nos deu uma sinalização de que no meio do ano aqui seria possível. Tivemos uma reunião, inclusive, com o governador, com a presença da secretária de Meio Ambiente, e dada a importância do empreendimento, dada a urgência dessas obras para o sistema elétrico, para reforço, a gente já está com atraso, já é um gargalo significativo. Nós estamos mobilizando para, claro, depender do órgão, depender do tamanho do parecer que está para chegar, a sinalização da FEAM é que, olha, pouca gente para muitas demandas, mas é uma sinalização de que até o final do primeiro semestre a gente tenha já a emissão da licença de instalação. Então, assim, o parecer deve estar para chegar, o parecer do órgão, o primeiro parecer em relação, né, analisando a documentação que foi apresentada, né, que foi atendida por termo de referência da FEAM, ela já deve estar sendo feita e acreditamos aí que até em março, até o final de março, a gente receba.
se seria interessante o quanto antes o Codema poder encaminhar a FEAM para que ela considere, né, as ponderações desse conselho nesse parecer. O que não evita de próximos, né, como foi falado, a qualquer momento o órgão ambiental pode solicitar alterações em condicionantes, enfim, nos seus pareceres, e estaremos aqui para atendê-los. Obrigado. Maria Helena? Não, tá tudo bem. Tá tudo bem. Então, vocês acham, a gente aguarda, acho que uns 15 dias para poder encaminhar para o órgão? Cristina, Tiago e Maria Helena. Eu acho que a gente avaliando o documento, Chiquinho, a gente consegue dar uma posição, mas eu acredito que seria um tempo razoável para a gente poder até analisar e dizer com mais propriedade, mas eu acredito que daria sim. Ok. Então, fica assim encaminhado. Agradeço a presença dos empreendedores aqui, que honraram, né, um compromisso que assumiram com a antiga gestão do Codema e novamente estiveram aqui dispostos a apresentar, escutar, e caso seja necessário, farei novamente um contato a vocês. Tiago, se puder, eu vou pedir, professora Cristina, a Simone, para fazer essa ponte, o contato entre vocês três. Por favor, Simone. Agora, se quiser mandar aí no grupo também, tudo bem, o Tiago já mandou. Obrigado, então. Passamos ao próximo ponto de pauta. Antes, eu passo a palavra aos empreendedores, se quiser fazer as considerações finais, representado por algum de vocês aí. Edson, vai lá. Edson no mesmo. Apenas agradecer a acolhida de vocês e sempre a parceria que temos tido aí em Ouro Preto. E estamos aí, toda a nossa equipe de prontidão e à disposição para eventuais esclarecimentos maiores que eventualmente vocês queiram ter. Apesar de que o estudo, de certa forma, ele é bem complexo e até amplo, grande, tá certo? Espero que vocês façam uma boa leitura e nos questionem aí nas dúvidas que vocês têm. Estamos aí. Ok? Mais uma vez, obrigado. Muito obrigado, Edson. Palavras, só agradecemos. João, Fabrícia, Luiz, todos que se apresentaram aqui. Muito obrigado. Seguimos com a pauta. Próximo ponto de pauta foram autorizadas supressões emergenciais para os Seu secretário. de árvores. Oi? Senhor secretário, pela ordem, eu quero só fazer uma pergunta. Na convocação da reunião, eu recebi também anexo um documento referente a Samarco, mas eu não vi esse assunto em pauta. Vai tratar nessa reunião alguma coisa a esse respeito, fora da pauta? Não, isso foi um engano, esse anexo. Essa deliberação, ela já foi feita pelo conselho anterior. Acho que foi um engano. Eu também recebi, não entendi por quê. Mas não está na pauta. Tá bom, então, obrigada. Obrigada, viu? Ok. Então, passamos ao próximo ponto de pauta, é o último ponto. A Secretaria emitiu autorizações de supressão de árvores isoladas em APP em caráter emergencial. E, para tanto, é necessário que o Conselho ratifique essas autorizações para se tratar de área de proteção permanente. Os conselheiros receberam a documentação, algum questionamento? Maria Helena? Inclusive, eu vou manifestar e eu preciso sair porque eu tenho um compromisso. Eu li as autorizações e eu não entendi, porque algumas são diferentes de outras, assim, pede uma autorização, aí autoriza plantar só uma árvore, aí o outro exige que plante 4 árvores, e aí eu fiquei, assim, nessa dúvida, se não há uma regra. Ok, o nosso engenheiro florestal, servidor de carreira do município, que é o Guilherme Moraes, está aqui conosco na reunião. Passo a ele para esse esclarecimento, Maria Helena. Por favor, Guilherme. Guilherme?
E uma coisa também que eu senti falta é que nas autorizações falam que a vistoria em campo pode ser feita, mas não senti muito assim. Acho que precisava de ter realmente a vistoria. E eu queria saber qual que realmente é o procedimento, se é feita essa vistoria há algum tempo, se esse plantio é concedido um prazo para essas pessoas fazerem né, a recomposição. Ficou um pouco assim obscuro para mim. Ok, vamos ver se Guilherme, você está conosco aqui? Guilherme? Oi, agora acho que foi áudio, né? Foi, ok. Maria Helena, né? Isso. Maria Helena, essas vistorias para autorização, elas são todas realizadas, tá? Eu vou a campo, confiro a necessidade da supressão ou não, tá? E como é caráter emergencial, eu não fiz o relatório dessas vistorias, só emiti as autorizações. Bom, com relação à compensação, o que a gente faz é o seguinte, não existe uma deliberação que fale a respeito disso. A gente usa como parâmetro a intervenção por área em APP, né? Fala da compensação de 2 áreas recompostas para uma área intervida. Mas existem casos onde a supressão da árvore ela não comporta o replantio, né? E tem áreas que como é que fala, que aceitam, né, que conseguem receber um maior número de árvores. Então, a gente faz isso de acordo com o levantamento de campo. Esse questionamento, uma vez, foi feito também com relação a uma área onde a Novelis fez uma supressão grande de eucalipto, né? Na época foi até o Flávio Andrade que fez esse questionamento, e a gente trabalha dessa forma. Se há uma área que comporte, se há uma área que não comporte, a gente pondera isso aí, porque também não adianta fazer a recomposição ali daquela área. Essas áreas são áreas urbanas, né? Não adianta fazer essa recomposição sem espaço ou plantar para ter um problema posterior, para ter outra remoção no local. Ok. Maria Helena? O Guilherme, eu concordo em parte, mas eu gostaria de dar uma sugestão, se me permitem. Se nessa autorização viesse expresso essa questão, e penso eu que a supressão ela ela é ruim, né, para a humanidade, e ruim para todo mundo. Então, eu queria dar como sugestão que, se não houvesse a possibilidade de haver o plantio na propriedade, que fosse estabelecido um outro espaço, talvez até um espaço público, para que a pessoa possa fazer o plantio, para que ela sinta que se cortar uma árvore, ela precisa plantar 1 ou 2 para compensar. Eu acho que há muitos espaços públicos que precisam de reflorestamento, às vezes fica difícil até para o poder público fazer isso sozinho. Eu queria trazer para vocês, né, aqui do CODEMA, essa sugestão. Sim, pode ser, mas isso também tem um critério técnico, né? Não é porque é uma área pública que a gente acredita que não está revegetada, que ela pode receber árvore. Muitas vezes essa área na região de Ouro Preto, que é a área urbana de Ouro Preto, a gente está em vegetação de campo, que é a fitofisionomia original ali. Então, a gente tem essa falsa impressão de que todas as áreas que não existem árvores, que não estão, vamos dizer, florestadas, né, são áreas passíveis de plantio. Ok, Maria Helena. Tiago, por favor. Só para o ensejo, Guilherme, eu acho parabéns aí pelo trabalho, eu acho que essa ponderação técnica aí tem que ser de vocês mesmos, principalmente você como profissional, né? A gente está aqui para contribuir, né? E como contribuição, eu acho que só
tendo ciência das possibilidades de germinação, de crescimento dessas árvores que vão ser replantadas, eu acho que a gente poderia ponderar, às vezes, uma quantidade a maior, tendo em vista que não vai ter uma gestão de garantir que elas tenham sucesso, né? Então, só como sugestão, que a gente tenha uma contrapartida maior, se é uma, fazer plantio de 15, sei lá, um valor mais significativo pela taxa de insucesso de muitas delas, entendeu? Só como sugestão. Mas parabéns aí, eu acho que se existe a real necessidade emergencial, eu acho que temos que deliberar mesmo. A gente tem que entender o seguinte, Thiago, essa ponderação sua aí. Porque muito se fala a respeito de plantio, né? Mas a parte mais fácil do plantio é fazer a cova e colocar a muda lá. Depois você tem todo um trabalho de manutenção e que nem sempre é feito. Hoje, o que a gente tem pedido, quando é uma compensação maior para uma empresa, alguma coisa desse tipo, a gente tem solicitado que seja feito, né, normalmente através de PRAD, que seja feito o acompanhamento mínimo de 2 anos por parte do, vamos dizer, do empreendedor ou do executor. É exatamente isso que eu queria dizer, da comprovação do ato, porque às vezes pode ficar difícil para o poder público sair fazendo de novo, né, Guilherme? Você voltar lá de novo para fazer uma vistoria pós. Mas eu entendo que precisaria de fazer, criar uma forma, um mecanismo da pessoa que se comprometeu a fazer o plantio e o cuidado, até acho que devia incluir plantio e cuidado, porque plantar, eu sei, é a coisa mais fácil que existe, para um determinado prazo ela comprovar isso, porque senão se torna ineficaz mesmo a medida. É só isso mesmo que eu queria ponderar, e agradeço, eu vou ter que sair da reunião, tá? Eu tenho um compromisso. Obrigada, viu, gente? Ok, agradeço a participação de todos os conselheiros. Essa é uma questão que a gente trabalha para tentar melhorar cada vez mais o processo. Essa fiscalização pós é complexa. Lembrando que o município tem um engenheiro florestal, que é o Guilherme, para dar conta de 1.240 km², né, das demandas que chegam à secretaria. Então, realmente, é um processo árduo e a gente está trabalhando aí para ampliar essa equipe, é uma das metas nossas. A partir da elaboração da política municipal de meio ambiente, a gente conseguir mais profissionais para executar essa política. O conselho vai ser muito importante nessa participação. Então, passo aos conselheiros para que a gente possa ratificar essas autorizações. Os conselheiros forem favoráveis, permaneçam como estão, e os contrários... Deixa eu só fazer mais um comentário final aqui, Chiquinho, que é o seguinte, normalmente, o que a gente faz é a apresentação ao CODEMA de forma antecipada, né? Sempre foi assim. Mas como estava essa questão aí da recondução de conselheiros, período de chuva e etc e tal, a gente fez essa expedição dessas 3 autorizações de forma emergencial. E como a legislação mesmo fala, o órgão responsável tem que ser comunicado posteriormente em até 90 dias. Obrigado, Guilherme. Então, seguimos aí os conselheiros favoráveis a ratificar essas autorizações, permaneçam como estão, os contrários, e quem quiser se abster, que se manifeste. Aprovado. Conselheiros, muito obrigado, chegamos ao fim da reunião, temos agora... Obrigado, viu, Guilherme, pela participação aí. Seu microfone está mudo aí, mas... Por nada, Chiquinho. Precisar estar nas ordens aqui, online e fora, mas a gente está disponível aí. Obrigado. Passamos, então, aos informes gerais, para que possamos dar encaminhamento para o fim da reunião. Eu vou começar com um informe aqui importante. O município está revisando o plano de saneamento e também elaborando o plano da Mata Atlântica. E nós teremos oficinas com as comunidades, né? Serão de 4 a 9 de março. Vocês receberão essas comunicações com esses horários. Começaremos pelo distrito de Antônio Pereira, em seguida iremos Engenheiro Correia, depois Santa Rita de Ouro Preto, buscando abranger Lavras Novas, Santo Antônio do Salto, depois São Bartolomeu, buscando abranger Glaura,
Depois, Cachoeiro do Campo, abrangendo toda aquela grande região de Amarantina, Santo Antônio do Leite. E, em seguida, Rodrigo Silva. Teremos uma em Ouro Preto, buscando abranger a população de Rodrigo Silva também. São oficinas participativas, a participação é muito importante, todos da comunidade, puder também comunicar com moradores próximos dessa região. É muito importante para o município de Ouro Preto ter esse plano municipal de conservação da Mata Atlântica. É isso. Algum conselheiro quer fazer algum informe? Então, agradeço a presença de todos e declaro encerrada a nossa primeira reunião ordinária de 2024. Muito obrigado, reunião muito produtiva, participativa, democrática, é isso aí. É o caminho que a gente quer seguir aí. Muito obrigado. Bom fim de semana. Obrigado a todos aí.